Nossa avaliação é que essa base, em termos de ensino de história, em termos de currículo de história, ela começa de forma polêmica. Isso com certeza, todo mundo que está nesse debate concorda, e ela termina retrocedendo em termos curriculares há 50 anos atrás. Então, a narrativa que predomina nos meios de comunicação, que predomina na boca da maior parte dos políticos, que predomina no debate das redes sociais, é a ideia de que houve basicamente um impeachment, que a democracia está firme, que as instituições democráticas estão aguentando bem esse processo de transformação, e aconteceu. A Dilma fez pedalada fiscal, ela foi julgada, e aí ela foi retirada e assumiu normalmente o seu vice num processo em que tudo estava pensado. Muito bem. No começo do século XX, o golpe de Estado era basicamente o processo de chegar ao poder fora dos meios convencionais. Então a gente pode pensar ali várias situações em que houve mudanças de poder que passaram por revoltas armadas, por grandes acordos parlamentares, etc., mas basicamente significavam isso, né? O poder vinha sendo sucedido de uma forma regular, a partir de regras que estavam estabelecidas anteriormente, e aí acontece um golpe, essa regularidade é rompida e alguém que não estava no poder toma o poder. Agora, quando a gente começa a se aproximar da metade do século XX, fica muito claro que o que é o Estado? Né? Os Estados nacionais, eles passam a ser alguma coisa muito complexa. Né? A complexidade, quanto maior o país, mais complexo a questão do Estado Nacional. Então, estar no poder muitas vezes não significa muita coisa. Golpe de Estado passa a significar, então, um processo pelo qual, geralmente, os próprios membros do Estado, legislativo, judiciário, militares, ou um deles, ou todos eles juntos, alguma combinação ali associada, junto com determinados políticos, determinados interesses, se movem para romper essa lógica regular, normal, de alternância do poder, ou de renovação do poder, para conseguir acessar o poder, isolando o governante. Então, o golpe de Estado é aquele processo pelo qual você impede o governante de governar, até o ponto que ele perde completamente o controle do Estado, até o ponto que ele vai, puxar o telefone para chamar, o exército, a guarda presidencial, ou o seu segurança, ou a tia do cafezinho, e ninguém mais obedece ele. Ou seja, aí aconteceu o golpe de Estado. Quando a gente começa a pensar no que foi o ano de 2015, e a gente pensa num sujeito chamado Eduardo Cunha, que se tornou presidente da Câmara, e começou a impedir que qualquer coisa que a presidenta Dilma mandasse para o Congresso fosse aprovada, e conseguiu aprovar uma série de coisas que inviabilizavam que ela governasse, por exemplo, aumentar gastos de forma irreversível, mudar a idade da aposentadoria, o tempo máximo da aposentadoria do funcionalismo público, para que ela não pudesse mais nomear ministro do Supremo, e uma série de outras medidas que acabaram levando à situação de que progressivamente a Dilma foi perdendo a capacidade de governar. Né? E o impeachment foi o processo final. Quem argumenta a favor de que foi um processo regular, normal de impeachment, tudo bem, não leva em consideração que impeachment é alguma coisa muito excepcional. Né? Nossa legislação de impeachment ela é inspirada na legislação norte-americana. Salvo engano, você tem um impeachment nos Estados Unidos no século XIX e um no século XX. Na verdade, não chega nem a acontecer o impeachment, porque é em cima do Nixon, e o Nixon renuncia antes do impeachment acontecer. Então é uma coisa assim extremamente rara, é uma coisa para acontecer muito de vez em quando. E se a gente for parar para pensar, o impeachment do Collor aconteceu nos anos 90, né? 30 anos depois, praticamente, você já está tendo de novo o impeachment da Dilma. Bom, fora isso, né, logo depois que foi feito o impeachment, também foram criadas leis de modo a permitir que esse tipo de manobra fosse feito sem que fosse considerado crime. Então isso mostra como que esse processo
né, é tão verdadeira como uma nota de R$3. O impeachment é um golpe que não parece um golpe. Você fala, poxa, mas é a primeira vez que alguém fez isso aí, um golpe que não parece um golpe. Não, meu filho. Infelizmente, meu filho e minha filha, né, o golpe que não parece golpe vem acontecendo nos últimos 30 anos ao redor do mundo. Se vocês pesquisarem um simpático senhor chamado Gene Sharp, ele tem alguns livros sobre a resistência não violenta, né, sobre o golpe não violento, uma série de regras, né, e de sugestões sobre como fazer a resistência pacífica e derrubar um governo com base nesse tipo de manual. O golpe gerou um governo fraco, que precisa de apoio, de qualquer apoio que ele possa ter, e portanto ele entrega lei, né, que não tem a ver com o povo. Por quê? Porque esse governo não é um governo eleito. A PEC do teto, que acabou virando emenda constitucional 95, né, foi votada no final de 2016, e a regra basicamente em 2017 a gente vai acertar, vai nivelar as despesas, e no estado em que elas estiverem, elas não vão mais ser aumentadas. Ou seja, os gastos do estado, quando eu falo estado, é todo o pacto federativo. Os gastos não podem mais ser aumentados e vão ficar congelados de 2017 para frente por 20 anos. Olha, não faz. A gente continua não podendo aumentar os gastos. Se sobrar dinheiro, a gente vai usar para pagar a dívida. Então, por exemplo, olha lá, promoção dos direitos da juventude, o orçamento caiu 83%. Segurança alimentar, caiu 75%. Moradia, caiu 62%. Direitos humanos, 62%. Política para as mulheres, 53%. Pagamento de cotas de organismos financeiros internacionais, refinanciamento da dívida. E aí não é que diminuiu um pouquinho, não é que aumentou um pouquinho esses gastos, eles aumentaram muito. Então, por exemplo, refinanciamento da dívida aumentou o gasto com isso em 344%. Ou seja, parece genial, né? Você congela os gastos do governo e agora o governo que se vire para gastar direito esse dinheiro, porque a gente não vai dar um valor, a sociedade não vai permitir que o governo tire, né, recursos da sociedade. Esse é o discurso mais liberal. Tire recursos da sociedade através dos impostos para gastar mal. Nós vamos fazer uma terapia de choque e o governo não pode aumentar gasto, ele vai ser forçado a gastar melhor. Esses gráficos, eles são muito interessantes, eles são produzidos por uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida. E eles fazem o quê? Pegam o orçamento federal, né, não é só a receita de impostos, são todas as entradas de recursos que o governo tem, e daí ele vai estabelecer quanto se gasta em cada coisa. Primeiro aspecto a considerar, muita gente fala assim, o grande problema no Brasil são os deputados. Né? Se a gente tivesse o legislativo, se a gente tirasse os salários dos deputados no Brasil, e de toda, né, assessor, etc., assessor parlamentar, ia melhorar muito nossa situação econômica. Está certo a ideia de que nós temos que reduzir os gastos com o legislativo, porque nós somos um dos países do mundo que mais gasta com isso. Agora, o quanto que isso ia resolver nosso problema? Vamos pensar assim, olha, não pagamos mais salário de deputado, não tem mais verba parlamentar, todos os assessores foram cortados, todos os funcionários de carreira. Vamos fazer melhor? Vamos chamar um capitão do exército famoso aí, vai ser nosso presidente. E ele fala assim, moçada, a partir de agora está fechado o legislativo, não tem mais deputado, não tem mais Câmara de Vereadores, limpa, acabou, está todo mundo demitido, todo mundo na rua, transforma o Congresso Nacional em, sei lá, depósito de frango e ovos, alguma coisa assim. Quanto que a gente economiza do orçamento federal? Né, do orçamento da União, na verdade, como um todo? 0,34%. Aí a gente começa a ter uma ideia do quanto que custa o nosso país. Você fala, mas os deputados gastam muito. Concordo, gastam muito, custam muito caro. Mas se eu juntar tudo, quanto que eu economizo? Se eu parar de pagar tudo isso, quanto que eu economizo? 0,34% do orçamento da União. Ou seja, não resolve. Ah, mas juiz sim, porque existe muito mais juiz do que o deputado, o juiz custa caríssimo, tem auxílio moradia, e não sei lá o que, e mordomia, e não sei das quantas, ganham acima do teto constitucional, ganham o dobro do que o presidente ganha, isso é contra a lei, e não sei das quantas, etc.
concordo com tudo isso, não deveria existir auxílio moradia, o teto de salários deveria ser respeitado, perfeito, concordo 100%. Vamos supor que a gente feche o judiciário, quanto que a gente economiza do orçamento da União? 1,35%. Ou seja, são problemas, mas resolver esses problemas não resolve os nossos problemas. Também temos que resolver, mas o foco da coisa não está aí. O que é esse quadro, o que é esse pedaço amarelo da pizza gigante? Dívida pública. Então, juros e amortizações da dívida. Escuta, quando foi a última vez que foi feita uma auditoria da dívida no Brasil? Alguém sabe? Para pegar assim, vamos pegar lá assim. Quanto custa? Quem foi que emprestou? Quanto foi que emprestou? Qual que é o juros? Quando foi perder? Assim, conferir tudo tintim por tintim. Quando foi a última vez que isso foi feito? Alguém sabe? 1930, o Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, ele falou assim: vem cá, está aqui a dívida que a República Velha fez, né? Washington Luiz, deputado sucessor, tá? Deixa eu ver aqui, essa dívida aqui, cadê o contrato? Ninguém acha o contrato. Cadê? Não tem contrato, então não pago. Se não tem contrato, não vou nem pagar. Essa dívida aqui, qual que é o reajuste dela? Deixa eu ver o contrato. O reajuste é 0 tanto por cento. Quanto que a gente está pagando de reajuste? Tanto por cento. Não paga. Ou seja, nessa brincadeira, o Getúlio Vargas conseguiu economizar mais ou menos 1/3 do orçamento. Pensem o seguinte: o orçamento brasileiro, salvo engano, hoje, o governo federal é em torno de R$1 trilhão. Imaginem se a gente conseguisse, do nada, liberar 330 bilhões. O que a gente faz com esse dinheiro? Em um ano, a gente resolvia quase todos os problemas de estradas no Brasil inteiro. A PEC do teto é para economizar dinheiro, para que o dinheiro que sobra vá para quem? Para os especuladores, para os bancos. A reforma do ensino médio é feita a partir de uma canetada. Ao fazer uma medida provisória, o governo acabou atropelando o saber acumulado pela universidade e pelo movimento docente. Ou seja, quem mais sabe sobre ensino médio? É quem pesquisa ensino médio e quem trabalha no ensino médio. Bom, por exemplo, uma das coisas que muda, que parece muito bom, é a ampliação da carga horária anual do ensino médio. Hoje são 800 horas e, segundo a MP, vai chegar até 1.000. MP não, porque ela já foi aprovada pelo Senado e já acabou virando lei, né? Então a gente vai de 800 para 1.400 horas. Olha que interessante. Cada ano eu tenho quase o dobro de horas. Então, se hoje eu tenho um ensino médio que começa às 7h30 da manhã e termina às 11h40 na escola, eu vou passar a ter um ensino médio que começa às 8 ou 9 da manhã e vai até às 4 ou 5 da tarde. Não é interessante? Muitíssimo interessante. Escuta, e o pessoal do noturno? Não, melhor não ter noturno. Aí eu já começo a ficar desconfiado. Como é que pode ter ensino médio sem ter ensino médio noturno? Para a nossa população, como é que o nosso aluno de ensino médio da escola pública consegue cursar um curso integral? Vamos fazer à distância. Daí a gente já começa a ficar meio preocupado. Vamos ver que história é essa de ensino médio à distância. Qual que é a chance disso ter sucesso? Qual que é a chance disso ter financiamento? Qual que é a chance disso funcionar? Bom, suponhamos que a gente não tivesse esse problema. O que a gente faz com o ensino médio, com essa ampliação de carga horária? Contrata professor, contrata mais professores, contrata mais profissionais, gente para acompanhar a tarefa de casa, a tarefa do aluno, gente para assessorar ali, para ajudar. Olha que interessante. Aí você contrata as pessoas para montar grupo de teatro, aí você monta uma oficina de cerâmica, você traz um ceramista lá. Olha que barato, olha que legal. Eu achei excelente a ideia. Aí quando a gente pergunta assim, quanto custa? Quanto vai custar isso? Vai custar um dinheirinho. Vocês têm dinheiro, o governo federal tem dinheiro. Olha, a gente tá meio difícil aqui, mas o governo estadual tem. Não, eu também não tenho dinheiro não. Mas a prefeitura tem. A prefeitura fala, pelo amor de Deus, o último vai ter dinheiro aqui é a prefeitura. Tá, então quem vai dar o dinheiro? Lembra que a gente acabou de falar da PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Então não tem dinheiro sobrando. Aí o governo vem e aí que a gente percebe que é golpe. Aí a gente percebe que é muito claro que se trata de um golpe. Por quê? O governo chega e fala assim, nós vamos ajudar os estados
com 1,5 bilhão por ano. Você fala, nossa, 1,5 bilhão por ano. Não é para sempre, é só nos primeiros anos da implantação, tá? Gente, o que dá para fazer com 1,5 bilhão por ano? Não dá para pagar as contas da UERJ no ano inteiro. Então, quando alguém fala assim, olha, não tem dinheiro para a gente fazer, para a gente quase dobrar a carga horária do ensino médio, mas eu vou dar uma ajuda em dinheiro para os estados poderem fazer isso, e fala que vai dar 1,5 bilhão, aí você percebe que realmente se trata de golpe, realmente se trata de uma grande brincadeira que estão fazendo, né?